Eu acho que essa falta de vontade de jogar videogame, ela não existe como as pessoas andam falando por aí. Você só parou de jogar porque você não quer fazer o esforço necessário pra isso. Os jogos não deixaram de ser divertidos ou interessantes. Você só não consegue dar o próximo passo. O Nintendo Switch foi lançado em 2017 e todos os seus comerciais tinham uma coisa muito interessante e em comum. Todos eles mostravam adultos jogando videogame. Eles jogavam em aeroportos, no transporte público, em festa com os amigos, deitado na cama, tanto faz. Sempre tinha um adulto jogando um Nintendo Switch. Esses comerciais, eles não mostravam crianças jogando com seus amigos, na escola, com seus coleguinhas. Era sempre um adulto fazendo coisas de adulto, jogando videogame. Na época que eu vi isso, eu não liguei muito, porque eu tinha, sei lá, 17 anos. Mas foi só quando o tempo passou que eu realmente entendi o que aqueles comerciais queriam dizer. Esse vídeo não é necessariamente sobre o Nintendo Switch, mas ele é sobre uma coisa que as pessoas precisam entender. O problema é mesmo com os jogos ou com a forma que você enxerga esses jogos? Eu também já sofri com essa falta de vontade de jogar. E eu não parei de repente, foi gradual. O PlayStation 5 que eu tinha ficou parado por semanas e semanas. O Xbox 360 que eu comprei pra jogar jogos antigos, ele nem saiu da caixa e eu simplesmente não tinha o primeiro passo necessário pra poder jogar um jogo que eu tava interessado. Quando eu jogava muito esporadicamente. Talvez um jogo online, tipo Fortnite ou algo assim, mais casual, mas nunca realmente clicava. Às vezes eu tentava jogar um jogo do meu backlog, que tava lá guardado há semanas, meses, que eu tinha vontade, ligava o jogo, jogava por 2 horas no máximo e eu já desistia, já perdi um pouco da vontade mesmo, do sentimento tão gostoso que é jogar um videogame que você realmente está interessado. O grande problema é que toda vez que eu pensava em jogar videogame, existia uma espécie de barreira. E essa barreira não era física, era emocional. Você tem que levantar, ligar o videogame, ligar a televisão, esperar algum update, às vezes até mesmo baixar o jogo. São tantas etapas que a minha mente pensava, cara, acho que não vale tanto a pena assim. Em um dia onde você tem reuniões pra fazer, trabalhos pra cumprir, faculdade, ir pra academia, resolver questões de casa, é um processo enorme poder você levantar e jogar um videogame. Eu estou cansado, chefe. Existe um conceito no mundo do design chamado fricção. Fricção é um conjunto de obstáculos, seja reais ou imaginários, que um usuário precisa transpor, ele precisa passar para poder realizar uma ação, seja num aplicativo, num serviço, o que seja. E no mundo atual, vários serviços acabaram com essa fricção que a gente tinha. O streaming acabou com a fricção de você alugar um DVD, comprar o DVD, colocar o DVD no player e assistir. O Spotify acabou com a fricção de comprar um CD, de achar a música que você gostaria, ou até mesmo baixar a música de forma pirata que você gostaria. E um dos maiores problemas que a gente tem é que os jogos, eles ainda não conseguiram matar a fricção igual a gente está acostumado em outras formas de consumo de mídia. Um estudo realizado com jogadores do Steam mostrou que apenas 14% de todos os jogadores realmente finalizam seus jogos. A média ficou em 10%. E isso fica cada vez pior quanto maior é o jogo. Assassin's Creed Valhalla, um jogo com uma campanha média de mais ou menos 60 horas, teve uma taxa de apenas 15% dos seus jogadores que realmente finalizaram tudo. Quando um jogo é bem menor em tempo, essa dinâmica ela fica diferente. Resident Evil Village, por exemplo, que é um jogo ali de 8, 10 horas da sua campanha principal, teve uma taxa de quase 60%. Eu acho que o problema é que as pessoas não estão perdendo a vontade de jogar, e sim que os jogos que elas estão tentando jogar são grandes demais para a rotina delas. E é por isso que eu citei o Switch no começo. Eu acho que ele tem um grande papel de facilitar esse processo pra gente. O Switch, ele tem uma grande vantagem, mas não é só porque ele é portátil. O maior trunfo do Switch, o que realmente deixa ele diferente do restante dos consoles atualmente, é que a sua biblioteca de jogos, ela é muito mais amigável para quem tem uma vida corrida, por exemplo. Mario Kart, você pode abrir, jogar 3, 4 corridas, se divertir e pronto, tá satisfeito, você já teve uma boa experiência. Seguindo a onda dos jogos do Mario, temos os Mario plataforma, como o Super Mario 3D World e diversos
diversos outros, que você pode entrar, jogar ali uma fase, duas, você já sente que você divertiu e você consegue administrar isso no seu dia a dia. E uma coisa que esses jogos, todos eles têm em comum, é que eles não punem a descontinuidade. Você pode jogar um pouco, desligar o console, ficar 2, 3 dias ou às vezes uma semana. Quando você retornar, tudo aquilo vai ser muito intuitivo. As mecânicas são muito simples, você não precisa passar por todo aquele processo de relembrar controles, relembrar onde a história estava te levando, quais são os personagens. Então tudo fica muito mais fácil. Jogar acabou virando uma atividade muito complicada. Você precisava separar um grande bloco de tempo, você precisava imergir de forma aprofundada numa história, jogar o jogo de 60, 100 horas para poder fazer valer o seu dinheiro. E isso acaba criando um peso mental muito grande na gente. E quando a gente vai colocar lado a lado, jogar videogame com outras atividades que você precisa fazer no seu dia a dia, tipo trabalho, família, amigos, o videogame acaba perdendo. E ele acaba perdendo não porque ele é menos importante do que o resto das coisas, e sim porque o processo que você imagina para jogar, ele é muito grande. Você precisa ter um grande gasto de energia para poder estar ali aproveitando aquele hobby. Eu vou te mostrar como que jogar é diferente de outras tarefas e como que isso pode te afetar. Imagina que você precisa assistir uma série. Você liga a televisão, aperta no streaming e você abre uma série que você não precisa nem prestar tanta atenção assim. Você pode assistir a série mexendo no seu celular, conversando com alguma pessoa do lado. É uma atividade muito passiva, então você não sente o mesmo peso que o videogame tem, porque o videogame você de fato tá ali controlando, você tá fazendo coisas ativamente. E esse é um dos grandes problemas. Assistir uma série, assistir um filme, ela não exige nada de você, somente que você esteja de corpo presente. Mas jogar é diferente. Jogar videogame exige que você preste atenção, que você tome decisões. Então você tem que estar muito ativo, muito conectado com aquilo. E em um dia onde você trabalhou, fez academia e diversas outras atividades, está estressado, jogar pode parecer muito complicado, muito difícil. E assistir uma série, scrollar no TikTok, nas redes sociais, é muito mais fácil, muito mais simples, não exige tanto assim de você. E isso acontece não porque você acha que é melhor assistir uma série, ver um TikTok, e sim porque você está acostumado com essa facilidade, essa passividade no consumo. E esse tipo de passividade no consumo é algo que criou um fenômeno muito interessante. As pessoas hoje, elas não prestam muita atenção no que elas andam consumindo. Você não assiste uma série. A série, ela tá passando, você tá respondendo mensagens, você tá às vezes até vendo um TikTok enquanto você tá vendo a série. Coisa de maluco. Só que o videogame ainda não achou uma solução para isso. Ele não consegue fazer a mesma coisa que as séries e os filmes fazem. Porém, eu acho que o Nintendo Switch, como um sistema e os seus jogos disponíveis, ele tá chegando bem próximo disso. Não em questão da passividade, porque você ainda precisa ter um certo esforço para prestar atenção, para realizar atividades. Mas o Nintendo Switch, ele tem uma coisa que se assemelha bastante. Você não precisa realizar todas as etapas que um videogame comum necessita. Você pode deixar ele no seu modo portátil do lado da sua mesa do escritório, abrir por 10 minutinhos, jogar um pouco e pronto. E não precisa ser necessariamente o Switch. Para mim, o Switch é um dos melhores exemplos porque eu acho que ele tem uma biblioteca excelente. Mas pode ser qualquer tipo de portátil, um Steam Deck, um outro chinês aí qualquer que tem vários. Mas o dispositivo que você vai usar, eu acho que nem é tão relevante assim. A questão toda é para você refletir. Será que a gente tá dando uma importância que não precisa para os nossos jogos? Tenta se lembrar da sua infância, onde você provavelmente se apaixonou por videogames. Você não precisava trabalhar, você não precisava fazer várias atividades e responsabilidades. Jogar era muito fácil, era muito simples, você passava horas e horas e horas jogando e nem percebia que o tempo tinha passado. E eu acho que às vezes a gente pensa em jogar videogame com essa visão nostálgica que a gente tinha quando era mais novo, onde você vai conseguir se imergir ali no jogo por várias e várias horas
horas, mas isso não é mais factível. Hoje em dia a gente não pode fazer isso. A gente é adulto, não tem como. E por a gente ter no fundo do nosso subconsciente essa ideia, né, de que jogar era tão legal, você podia passar horas e horas, que quando você pensa em jogar hoje, diante da sua rotina, você começa a achar isso impossível. E o problema é muito maior do que a gente imagina. A indústria de jogos está fazendo isso com a gente também. Jogos AAA com horas e horas de conteúdo fazem parte desse problema que a gente tem. Jogos mundo aberto, com mais de 100 horas de jogo, com diversas missões inúteis para você fazer, traz uma sensação de que aquilo vira quase um trabalho. Você precisa de um esforço tão grande que você fica cada vez mais desmotivado. Parece que os jogos AAA hoje em dia, eles miram num público que simplesmente não tem o tempo necessário para consumir o produto que eles estão fazendo. Mas talvez o que você precisa para retomar a sua vontade de jogar não seja necessariamente um Switch. Ele foi somente o meu exemplo. Talvez o que você precisa é mudar um pouco a forma que você vai consumir os seus jogos. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco a perspectiva sobre como a gente vai escolher o nosso tempo para jogar. Não é mais sobre consumir um conteúdo enorme, gigantesco de 100 horas. Hoje em dia, talvez seja necessário você começar a passos curtos, a mudar um pouco o tipo de jogo que você vai jogar para jogos menores, jogos indie, jogos AAA com campanhas de 20 horas. Hoje em dia não dá para consumir jogos como você consumia quando você tinha 10 anos de idade. Você não vai ter mais esse tempo suficiente para poder imergir e toda aquela experiência que você tinha quando você era mais novo. Então eu acho que uma das respostas é jogos menores, sessões de jogos mais curtas, dar menos importância e sentir menos que jogo é uma espécie de trabalho, uma missão a ser cumprida, um grande objetivo, que talvez a gente esteja indo no caminho correto. Oh shit, here we go again. Calma. Eu sei que você pode estar achando que eu tô filosofando demais sobre o assunto, mas eu peço que você dê uma refletida na sua casa. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Mas me conta aí nos comentários o que você acha sobre o assunto. Me fala se você tá se sentindo cansado de jogar videogame. E dê uma dica pras outras pessoas para que elas possam aí aproveitar melhor esse grande hobby, esse hobby maravilhoso que a gente ama tanto. Até mais!